Obrigado, Letícia. Boa tarde. Queria dizer primeiro que é sempre um prazer estar aqui, é sempre legal estar conversando sobre cavalo, trocando ideias, certo? E quero conversar um pouco com vocês sobre como a gente pode evitar a maioria dos erros, tá? Ligado ao manejo nutricional, certo? Vou passar o slide. Está passando. Pega aí esse. Bom, mas ligado ao erro nutricional. De fato, a gente parar para olhar, gente, a maioria dos nossos problemas com o manejo do cavalo está ligado à nutrição, tá? Então a ideia é a gente abordar esse tema, que é um tema que a gente pouco entende e que muito se fala, então eu quero quebrar alguns mitos que existem na nutrição de animal e de equinos. E quem já assistiu palestra minha, eu sempre gosto de começar com essa historinha, né? Contando como o cavalo saiu de 62 milhões de anos atrás, desse animalzinho aí, que era do tamanho de uma raposa, e virou o animal que é hoje, que em alguns casos passa aí de 1 tonelada, tá? E eu falo isso, gente, porque é importante a gente compreender que o cavalo, ele evoluiu nesses 62 milhões de anos na pastagem, tá? Ele era esse animalzinho aí, era um animalzinho pequenininho, que tinha dedos nas patas, 4 dedos nas patas dianteiras, 5 dedos na pata traseira, e era um animalzinho que vivia dentro da floresta, se alimentava de brotos, para se defender dos predadores, ele se escondia, tá? E alguma coisa aconteceu há 60 milhões de anos atrás, que dizimou todas as grandes formas de vida na Terra, inclusive as grandes florestas, tá? Então esse animal se viu numa situação de mundo que ele passou a ter à disposição dele as grandes pradarias, as grandes pastagens. Então ele teve uma grande oferta de alimento, certo? E isso fez com que ele crescesse, tá? A gente come muito, cresce, né? Mas ele perdeu a proteção que ele tinha. Ele se protegia do predador se escondendo. Não tinha mais onde se esconder, ainda mais que ficou muito grande. E aí esse animal tomou uma decisão que é o que fez ele ser hoje o grande atleta que a gente tem no nosso mundo animal, tá? Ele decidiu que já que ele não podia se esconder, ele ia correr, ele ia fugir do predador. A defesa dele do predador era fugir. E isso transformou ele num grande atleta. Mas isso custou uma adaptação não só do sistema locomotor dele, né, que a gente vê que era um animal que tinha pata com dedos, né, e passou por mudanças morfológicas anatômicas que fizeram ele andar na ponta do único dedo, né, mas isso também modificou o seu sistema digestivo, o seu sistema respiratório, né, o seu sistema cardiovascular, tudo isso para fazer que ele se transformasse numa máquina de correr. E quando a gente não respeita isso, no momento que a gente tira esse animal da natureza e coloca dentro de uma baia, coloca dentro do sistema de produção, a gente vai ter problema, vai ter dor de cabeça. Então é muito importante que a gente respeite a fisiologia e entenda como o sistema digestivo do cavalo funciona, tá? Falar aqui sobre algumas características importantes da anatomia do sistema digestivo do cavalo. O primeiro ponto importante é que esse animal possui um estômago muito pequeno. Hoje não está saindo, mas está no aqui no que acho que dá para vocês verem. Tem um estômago bem pequeno em relação ao tamanho dele, é um estômago de aproximadamente 16, 18 litros, certo? E ele tem uma válvula que faz aquela ligação do estômago com o esôfago, que é uma válvula extremamente fechada, tá? Isso porque, como ele é um grande corredor, ele não poderia correr o risco de, durante a corrida, a pressão que ele faz no abdômen dele, o alimento viesse a ser regurgitado, tá? E aspirado para as vias aéreas, tá? Isso comprometeria a vida dele. Então, por isso, essa válvula é tão fechada, tá? E ela é tão fechada ao ponto de que qualquer coisa que passe por ela não retorna. Tem que seguir todo o fluxo do intestino do cavalo. Então, o cavalo não consegue nem mesmo eructar, nem mesmo arrotar. Então, até o gás que se produz dentro do sistema digestivo do cavalo tem que seguir o fluxo até o resto, ok? Então, esse é o primeiro grande problema. Tudo que ele come tem que passar, certo? O estômago pequeno, adaptado para pequenas refeições, como o cavalo optou por ficar
dentro do pasto, onde está o predador, durante todo o tempo, ele precisa se alimentar em pequenas porções, tá? É diferente do ruminante, né? O boi tem uma caixa d'água no estômago, tem um estômago de mais de 200 litros de capacidade. Então o boi vai lá na área de pastagem, junta todo o alimento, né? Arranca com a língua, né? Seletividade quase zero, vai para a área de proteção dele, onde não tem predador, e lá ele vai remastigar esse alimento, vai processar e vai conseguir digerir. O cavalo não tem essa opção. O cavalo tem um estômago pequenininho, ele vai fazendo pequenas refeições, tá? Ele é um animal extremamente seletivo, né? Os lábios são móveis e são muito capazes de selecionar o alimento, tá? E ele fica, então, boa parte do seu tempo na natureza, 16 a 18 horas por dia, dependendo da qualidade do pasto, ele vai estar no pasto se alimentando. Então, são pequenas refeições feitas ao longo do dia inteiro. Obviamente, você deve imaginar, quando eu boto na baia e decido a ração para ele 2 vezes por dia, vai modificar tudo, né? E aí todo o sistema dele vai trabalhar contra isso aí. Por isso que a gente tem que entender, e entendendo como ele funciona, adaptar da melhor forma possível a vida na baia. Né? É bem diferente esse sujeito aqui, né? Aqui é uma beleza, porque tudo que entra aqui, entra nesse aparato microbiótico aqui, que vai digerir fibra, que vai tragar tudo, o que está muito grande volta para a boca, remastiga, vem para o estômago de novo, vai ser atacado pelas bactérias, e quando está bem digerido, é que entra no estômago verdadeiro, no final, né, onde vai estar o aparato enzimático do bovino, e aí sim que vai para o intestino ser absorvido, tá? E aí, só para a gente entender um pouco como é que funciona assim, de forma mais simples o sistema digestivo deles, e eu gosto de comparar com o ruminante, gente, porque é um herbívoro que a gente geralmente cria junto do cavalo, né? E a gente acaba tentando fazer do mesmo jeito que faz com o boi e com o cavalo. E está errado. E infelizmente, na maioria das vezes, até o do boi está errado do boi, né? Aí você leva isso para o cavalo, problema certo. O ruminante, ele vai ter o seguinte: quando eu entro no sistema digestivo dele, eu vou ter a primeira porção retículo rumen, que é onde está a digestão microbiana, tá? Então é aquela primeira parte do estômago do cavalo, onde eu vou ter só bactérias, protozoários, fungos que vão estar quebrando a fibra, quebrando os nutrientes do capim que o boi ingeriu, certo? Isso aqui vai passar para bomado, para o intestino delgado, né? Que segue. E aqui eu vou ter a digestão química, né? Aqui na parte do abomado do intestino delgado, certo? E aqui isso quer dizer para a gente: o boi, o que ele recebe de alimento, o que ele ingere, vai primeiro abastecer as bactérias, tá? E o boi pega o resultado dessa bactéria, que essa bactéria quebrou, né? E inclusive a própria bactéria, tá? Para o boi, uma das principais fontes de proteína é justamente a bactéria que digeriu o alimento dele. Tá? Então é um sistema que eu consigo botar alimentos de péssima qualidade e o boi consegue transformar em coisa boa. Eu consigo pegar um elemento que para a grande maioria dos animais não é nem um alimento, que é, por exemplo, a ureia, o sulfato de amônio, ele transforma esse alimento e junto com uma fibra de baixa qualidade ele faz proteína. Tá? Então é um sistema bem legal. Tá? No cavalo, ele aqui vai correto, né? No cavalo isso é diferente, é o inverso. Né? Tem gente que é da área de ruminante que gosta de sacanear quem é do equino e fica falando que o cavalo é um boi ao contrário, né? Mas o que acontece no cavalo é que ele primeiro tem a digestão química, o aparato enzimático do cavalo, e o que sobra, tá, é que vai lá para o final do intestino grosso, para o cérebro, para o colo, onde estão os micro-organismos, e aí eu vou ter a digestão microbiana. Qual que é o problema disso? Quando isso acontece, nessa porção final aqui do intestino, eu não tenho mais absorção de proteínas, tá? Eu já não tenho absorção das gorduras, e no final eu vou ter absorção basicamente de água, os ácidos graxos voláteis, que é necessário para a alimentação, que é uma fonte importante de energia para o cavalo, alguns minerais e algumas vitaminas, tá? Mas eu não tenho absorção da proteína. Então a proteína microbiana, que no caso do ruminante é aproveitada, no cavalo não é. Então eu não tenho esse benefício. Pode parecer ruim, e até quando eu penso em animais de produção. Quando eu penso em animais atletas, animais de desempenho, de alto desempenho, isso não acontece. Por quê? Para um ruminante, se eu der uma dieta muito boa,
tá? Uma proteína com ótimo perfil de aminoácidos, uma gordura de boa qualidade, quem vai ter acesso a isso primeiro são os micro-organismos. Então, eu corro um grande risco de esse material de boa qualidade não ser aproveitado, porque as bactérias vão pegar primeiro. No cavalo não acontece isso. Tudo que é de melhor ele absorve aqui, tá? E a gente não sabia disso até um tempo atrás, mas ele tem uma capacidade muito grande de absorver os nutrientes, tá? Esse lance dele não ter um grande estômago, dele ter várias refeições, o tornou muito eficiente para aproveitar os alimentos. Então ele consegue absorver aqui boa parte dos nutrientes, e só o que não presta é o final, né? Só a parte fibrosa que vai vir aqui por cérebro e por cólon, ser fermentado e produzir os açúcares voláteis, e algumas vitaminas do complexo B vão ser absorvidas, tá? Então esse, né, o sistema digestivo do cavalo, embora eu tenha dito sei que é legal, né, que ele consegue digerir tudo, mas tem um problema sério também. Além dele ter esse estômago muito pequeno, tá, ele tem um intestino extremamente longo. Quem já teve a oportunidade de estudar anatomia, né, do equino vai ver, com várias alças intestinais que são de certa forma um pouco mais frouxas, tá? Ele tem um problema de peristaltismo. O peristaltismo do equino ele é estimulado pela ingestão de alimento, tá? Então, se o cavalo não está comendo sempre, o peristaltismo diminui. E aí, como ele diminui, o alimento vai passar mais tempo aqui, e a chance desse alimento produzir gás, desse alimento parar, causar uma compactação no intestino é muito grande, tá? Então é mais um problema. E como ele tem um intestino muito grande, ele tem algumas porções que são de calibre menor, algumas curvaturas que também facilitam problemas de passagem do bolo alimentar, tá? Além, claro, por exemplo, do século, que ele é uma porção muito importante do intestino do cavalo, mas muito suscetível a problemas de compactação, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai fornecer para esse cavalo, porque a parte do intestino dele, principalmente o intestino grosso, é muito suscetível a esse tipo de problema, certo? E aí, gente, vamos falar um pouquinho do volumoso, né? A palestra agora há pouco falou sobre isso, muito legal, muito interessante. Dê muita atenção ao volumoso, tá? Por dois motivos. Ele tem que ser o principal alimento do cavalo, tá? O cavalo se desenvolveu nas pastagens. Por 60 milhões de anos desenvolvendo dentro da pastagem. A gente não vai mudar isso da noite para o dia, tá? Nem é interessante. Eu acho que a gente tem que explorar isso, porque pasto é mais barato que grão. Então vamos produzir pasto de qualidade, tá? Para a gente conseguir alimentar bem nossos cavalos. E o que muito produtor pergunta, acho que quase todos, quando eu falo de pastagem, perguntam: cara, qual é o capim ideal? Qual é o capim ideal para o meu cavalo? A resposta é bem simples, que eu passei muito tempo para digerir, tá? Passei 11 anos de faculdade estudando, basicamente, sempre estudando um pouco de pastagem, no final da vida mais ainda. E eu já tive várias respostas para isso, mas hoje eu tenho certeza de que a melhor resposta é: o capim ideal é o que você tem, é o que dá para você produzir. Não adianta eu te dizer que o Tifton 85 é um excelente capim, que vai te dar um resultado excelente. Se você tem uma fazenda lá em Alçuba, que a média de chuva é de 400 ml por milímetro por ano, né? E o solo é raso, o solo não adianta. O melhor capim é o que você consegue produzir. E nem sempre que a gente vê o vizinho fazendo funciona para a nossa fazenda também. É uma coisa importantíssima. Às vezes basta pular uma cerca para outra, a realidade é outra. Tá? Então não tente copiar nada de ninguém. Tente entender o que ele fez e ver se aplica para a sua condição. Tá? Então a resposta é essa: não tem um capim ideal, tá? Não tem um capim perfeito para o cavalo. Vai depender da sua situação, do seu animal, do seu sistema de produção e o que é que você tem disponível. E eu vou conversar um pouquinho sobre agora os tipos de capim que a gente pode utilizar. Tá? Começar com os Synodons, tá? Que é o Tifton, o Gibbs, o Portgross, tá? São capins que estão oníferos, capins que têm uma boa relação folha ou, né, folha-talo, muita folha e menos talo. Tem um bom volume cultivo se bem manejado, tá? Outra coisa também comum perguntar assim: mas o Tifton tem 12% de proteína. Depende. Eu já fiz muita análise de capim de pastos aqui da região da gente. Eu nunca consegui pegar um Tifton com esse que é o de proteína, tá?
sempre está 6, 7, acho que o maior que eu peguei foi 9, é porque foi um pasto que estava começando a ser bem manejado. Tá? Então a gente maneja muito mal o pasto e obviamente acaba tirando um pouco o proveito deles. Mas os cínadons são capins legais, porque eles, embora tenham uma plantação muito difícil, muito mais cara do que um capim por semente, né? Isso é um problema, mas ele é um capim que depois de plantado é mais fácil de manejar. Como ele tem uma boa relação folha-como, dá para a gente ofertar na cesta, né? Então eu corto o capim, coloco na cesta, fica bem mais prático, certo? Mas tem a limitação do custo de implementação, certo? Uma coisa importante que eu fui falar na página anterior, que a gente não respeita aqui no Ceará, e na maioria dos lugares que eu já andei, a altura de entrada é a altura de saída, né? A gente pensa sempre que quanto maior o capim tiver, melhor, né? Só que o que acontece? Quanto maior o capim está ficando, ele está aumentando os níveis de fibra, ficando uma fibra de mais baixa qualidade, mais unificada e com menos proteína. Isso significa que lá o cavalo não vai conseguir digerir bem isso, tá? E aí eu vou tanto com o desempenho dele, como vou botar em risco a vida dele, porque um capim passado pode ser um problema para o cavalo conseguir digerir e desenvolver uma cólica, tá? Desencadear uma cólica. Então, é muito importante a gente respeitar a altura de entrada, tá? Não deixar o capim passar demais e nem deixar chegar muito baixo, né? Todo capim, se você pesquisar na internet com um pouquinho de cuidado, você vai encontrar alguma pesquisa que diz qual a altura certa de entrada e qual a altura de saída. Quando você passa da altura de saída, e que é comum, principalmente quem planta capim elefante, pega a porta levando o chão junto, fica só a raiz do capim. Porque esse capim, gente, para rebrotar, ele vai ter que matar a raiz para fazer umas folhinhas para começar a fazer fotossíntese e crescer. Então ele vai demorar muito mais, vai dar muito mais chance de entrar invasoras lá, certo? E você vai perder ao longo do tempo. Então é sempre bom respeitar isso, deixa um resíduo, que aquele resíduo vai ser a fonte de nutriente para esse capim rebrotar, certo? Mas vamos continuar aqui. Então sínodon é uma opção legal, tá? Funciona bem. Alguns sínodons, como estrela africana, estrela africana roxa, tem um nível de oxalato mais alto na rebrota, então só tomar um pouco de cuidado para não deixar o animal entrar na rebrota muito nova, pode ter problema, mas de modo geral são excelentes capins. Exigem solo de boa qualidade, exigem um bom manejo, e são de cara em plantação. O outro capim que é muito plantado aqui por nós é o capim elefante, tá? E muito plantado e muito discriminado, né? Você diz, eu dou o capim elefante é o que tem, mas não tem nem proteína, né? Não é verdade. O capim elefante bem manejado, ele vai ter um valor nutricional muito próximo de um tifton, de qualquer outro capim, tá? Então, se a gente manejar bem, vai ter um capim de qualidade. Qual é o grande problema? Vê esse capim aqui na foto. Deve estar com uns 3 metros de altura. Olha a quantidade de talo de folha seca que tem. Então, essa parte verdinha, né? Então, essa parte de baixo seca. Isso aqui é basicamente fibra. Proteína baixíssima, né? Tem proteína aí abaixo de 3%, tá? Uma fibra muito difícil de digerir, certo? E vai ser problema para o cavalo. Então, o capim elefante, se manejei na altura correta, em torno de 1,10 m, 1,15 m, eu consigo ter um capim de excelente qualidade, tá? Obviamente vai depender da qualidade da sua irrigação e adubação, né? E sem comprometer, né, sem levar riscos à vida do nosso cavalo. Um outro gênero são os pânicos, certo? Hoje os pânicos, principalmente na nossa região, têm crescido muito, né? No Brasil, eu acho que é o segundo gênero mais plantado. Primeiro as braquiárias, depois os pânicos. Mas é um capim que tem sofrido alguns ataques que, pelo que eu vi, são bem injustos, tá? O nome da espécie que mais se planta é o pânico máximo, né? Que é o Tanzânia, é o Mombasa, o Colonião, o Maasai, tá? E eles são capins extremamente agressivos, eles crescem muito rápido. A gente tem experimento aí em canteiro com Maasai que chega na idade de corte com 17 dias, né? Nos mais altos níveis de incubação. Então é um capim que cresce muito rápido. E, consequentemente, ele amadurece muito rápido, tá? Então, se eu errar no manejo, eu vou ter um capim muito fibroso, que vai ser problema para o meu cavalo conseguir digerir. E sendo problema para ele digerir, a chance de desencadear uma cólica é maior, tá? O que se tem falado muito aqui, eles têm nível alto de oxalato, e
não existe na literatura assim, um nível só. Esse nível de oxalato é o nível do problema para cavalo, né? E a experiência tem dito que a turma usa e não vejo, nunca vi problema com pânico, né? Pode ser que tenha, mas eu nunca vi um problema de oxalato, certo? Então, essa informação para mim não traz grande mudança no manejo. Dá para usar sem problema. E um outro problema seria que se diz que ele tem, nessa fase que ele está mais maduro, altos níveis de carboidrato solúvel, tá? Quem acompanhou há alguns anos atrás, aconteceu ali no Pará e no Maranhão, muitos problemas de morte súbita de cavalo em pastos de pânico, né? No caso, se não me engano, era o pasto de Mombaça. E aí o que se especulou na época, o problema seria porque o capim estava florando e aí tinha alta concentração de carboidrato solúvel, e isso causou a cólica, porque fermentou o intestino e tudo mais. Vamos pensar simplesmente, tá? Muito mais carboidrato solúvel tem uma ração, tá? São riquíssimos de carboidrato solúvel. E aí um cavalo, estando no porte médio, come aí em torno de 6 kg de ração por dia, comumente. Ele não come 6 kg de semente de um capim desse para ter esse nível tão alto de carboidrato solúvel. Então, na verdade, inclusive na época, um professor meu, o professor Cláudio Haddad, esteve lá nas regiões onde teve problema, e o que ele observou que, na verdade, o problema é um problema de compactação com fibra de baixa qualidade mesmo, tá? O capim realmente estava florado, mas o que ele via, né, e infelizmente não foi muito bem relatado nos estudos, o problema maior é a qualidade. Então, também não vejo sentido nessa acusação de que ele teria problemas de carboidrato solúvel, perforação, tá? Não faz muito sentido. Muito utilizado por nós aqui são das braquiárias, tá? E aí, gente, de um modo geral, a gente não recomenda o uso de braquiária para cavalo, tá? Por quê? Essa sim a gente tem conhecimento que tem níveis mais altos de oxalato, né? E o oxalato ele vai causar uma complexação na dieta do cavalo com cálcio, vai sequestrar o cálcio da dieta, né? E a gente vai ter risco de cavalo, principalmente potros, éguas de gestação e lactação, terem problemas de falta de cálcio na dieta. Até em casos mais extremos, desenvolver aquele problema de moda carne inchada e tudo mais. Então a gente evita. Mas vocês sabem que aqui se usa muito, né? Aquela braquiária que é a resiliência, que é a braquiária de prédio, né? Que no chão aqui, braquiária d'água, é muito utilizado, é um capim molinho, o cavalo gosta de comer, é fácil botar em cesta, tá? E aí, mas não é uma recomendada. Mas Davi é o que eu tenho, então usa, né? Mas usa com cuidado. Evita, se eu tenho lá uma tropa e tem éguas gestantes, tem um potro, tenta proteger, né? Dá muito capim para esses daí. Pode fazer uma suplementação de cálcio? É interessante que tenha uma mineralização muito bem feita. Depois que eu esqueci de falar, gente, interrompe na hora, tá com alguma dúvida, levanta a mão, pergunta, que às vezes fica pro final e a coisa fica fora de contexto e a gente acaba deixando de perguntar. Pode interromper, que eu prefiro assim. Fazer isso. Faz uma suplementação, garante a mineralização, fica de olho, se for o caso, se perceber que realmente está tendo perda, faz uma introdução maior de cálcio, tá? Mas se é o que tem, vamos usar, tá? E assim, a gente não tem muito delas aqui, mas outros tipos de braquiárias, as braquiárias bisantas, as braquiárias decúndeas, geralmente o cavalo nem come, só como se estiver com muita fome mesmo, tá? No meu experimento na doutorado, a gente usou o capim braquiária chagaeras, tá? Que é o mesmo MG5, né? E era uma área que já tinha sido plantado pânico e a gente usava o cavalo para selecionar. Nascia uns colonião no meio, por causa dos cavalos, eles não comiam braquiária, só comia o colonião, tá? Então, se vocês saírem dessa realidade do Nordeste, é muito provável que dizer, o cavalo nem come braquiária, tá? Não se assustem se ouvirem isso. Outro gênero bem interessante, muito pouco usado, é o centro, tá? Que no caso, que o maior representante que a gente tem para nós é o búfalo, tá? É um capim extremamente resistente, é um capim que consegue ter um valor nutricional interessante, tá? E é pouco usado, né? De um modo geral. Nós temos um cultivar, que é o búfalo árido, que foi desenvolvido aqui no Ceará, lá na Embrapa Caprinos, tá? E eu acho que se você procurar aqui no Ceará uns 100 hectares dele plantado, eu acho que não consegue juntar, né? E é um capim muito adaptado, um capim muito bom, tá? Tem outros cultivares já mais novos aí que foram lançados, que podem ser utilizados tanto para bovino como para equino.
o andropólogo. Ele tem um problema de dormência muito grande. É um capim complicadinho de plantar. A semente dele tem, eu esqueci o nome da estrutura, mas ele tem uns pelinhos, assim, uma armaçãozinha. Então você pega um saco desse tamanho, não pesa 1 quilo, né? E é problemático, porque é uma semente que você não consegue salificar, não consegue fazer tratamento com ácido, então é complicadinho de plantar, é chato. Realmente tem que pegar a semente muito boa e pegar um período bom para plantar, porque é difícil. Legal. Eu fiquei sabendo de um, não sei se é um desses, que deu resultados muito bons, muito interessantes, mas... É isso aí mesmo que você sofreu o Rodrigo agora. O Rodrigo já recebeu já algumas amostras e já fez os testes já. Pois é, e assim, os resultados são muito interessantes, mas é um capim que infelizmente tem esse problema. Por outro lado, quando implanta, aí fica, para acabar com ele é difícil, mas ele é capim chatinho de plantar realmente. Tem que ver essa dormência aí, porque tipo, muitos clientes que acabam comprando corrente também aqui na região, plantam ele, mas ele não germina só no próximo ano. Exatamente. Então o pessoal acaba dizendo, eu plantei, não nasceu, não prestou. Então hoje o que o pessoal está fazendo muito no interior aqui é plantando ele consorciado com algum pânico. E aí esse ano ele tem o pânico e nos próximos anos com as secas, isso em locais que chovem 300, 400 milímetros, muito pouco. Aí eles estão fazendo esse plantio consorciado. Não sei se é o mais indicado tecnicamente, porque eu não sei o que seria concorrente, mas... É interessante porque é uma das opções, né? A gente tem que ir testando e realmente é um capim chatinho de plantar. O ruim é o tal do nada, né? O ruim é o nada. Você está lá com a tropa sem ter o que dar de comer, fica um cuido. O andropólogo, gente, é um capim que ficou meio esquecido pra gente, tá? Ele foi moda na década de 70, 80 e depois parou de plantar, que vieram os pânicos, vieram as braquiárias, mas é um capim também muito interessante, a gente encontra muito dele para a região centro-sul Cariri, falando em Ceará, né? Tem um resultado muito bom, é um capim muito resistente à seca, tá? Só que ele, como a maioria dos capins, e nele um pouco maior, como acontece com o pânico, ele é um capim que amadurece rápido. Quando ele amadurece, ele vira um negócio que nem boi come, tá? Para não roçar e tudo. Então tem esse mesmo problema, né? Mas é um problema de manejo, não é um problema de que seja um produto de má qualidade. Bom, gente, chega como fornecer, né? Eu estou perdendo um tempinho com o jogo mudo para vocês. Vocês sabem que o maior problema que tem com o cavalo é cólica, né? E dentro das cólicas, a grande maioria dos problemas são com qualidade de volumoso, com a oferta de volumoso. Então, perco tempo com isso, porque realmente é um fator importante. Se a gente trabalhar bem, a gente vai ter um sucesso muito maior na criação dos nossos cavalos. Eu posso fornecer na forma de parto, é o mais interessante, assim, quanto a custo, né? Fica mais barato, tudo. Mas para a nossa região, que a gente não tem uma oferta de chuvas muito boas, né? Então a gente não tem uma oferta de volumoso de qualidade o ano inteiro. E boa parte da nossa tropa são animais de trabalho, né? São animais que vão para ficar em baia, né? Então não viabiliza muito. Se eu tenho a possibilidade de botar no pátio muito legal, isso vai ser bom para a saúde do seu cavalo, não só digestiva, mas o psicológico dele, tá? O cavalo é um animal gregário, um animal que gosta de estar em grupo, então estar no pátio faz bem para a saúde mental dele, mas a gente sabe que para a nossa realidade é complicado, principalmente com o cavalo atleta. Então a primeira opção é dar ele picado, né? Picado aqui eu vou dar a opção dele de cortar, como a gente faz com a braquiária, com o tífico, colocar na cesta. É legal porque tem menos chance de fermentar, tá? Gosto de dizer que a gente usa uma cesta errada, a gente tem que usar uma cesta com a malha um pouco menor, porque o que acontece? Como a malha é grande, o cavalo ele consome grande quantidade ali, rápido, tá? E depois ele fica sem ter o que fazer e começa a fazer besteira dentro da baia, né? Começa a desenvolver alguns vícios de comportamento. Mas é legal. Mas uma opção, principalmente para o capim elefante, que é o que a gente tem usado muito aqui, é de picar. E aí, dá para picar? Dá para usar picado? Dá, mas com várias restrições, com vários cuidados. O primeiro, eu nunca fornecer desse jeito que está na foto.
capim muito picado, eu vou ter dois problemas. O primeiro, gente, é que a fibra, ela tem duas funções importantes para o cavalo. Uma, a função nutricional, tá? Porque ela vai ser digerida lá pelas bactérias que vai produzir ácidos graxos voláteis com essa fonte de energia para o cavalo, tá? E a segunda é que ela tem a função que a gente chama de função efetiva, é a função de ajudar o bolo alimentar a circular pelo sistema digestivo, tá? Quando eu corto ela muito picada, eu tiro essa função da fibra. Então esse material vai passar muito mais devagar no trato digestivo. E a chance disso gerar ou uma impactação, né, uma compactação, ou ainda a produção de gases, tá, que vão dilatar o intestino, vão gerar problemas no cavalo, é maior, tá? Então não é interessante picar desse tamanho, tá? E geralmente o cara pica desse tamanho por quê? Não, Davi, quando a gente corta assim, ó, come tudo, rápido, poxa, não fica nada. Meu Deus, não é para comer tudo. Poxa, tá cheio de talo, folha seca, tá? Então sempre que eu vou fornecer capim para o meu cavalo, eu tenho que permitir que ele selecione, tá? Eu tenho que deixar uma sobra em torno de 10 a 15%, porque aí ele vai deixar o talo, tá? Ele vai deixar a folha seca, que é um material que nutricionalmente é muito fraco, e por ter o fibra de baixa qualidade, vai levar o risco dele ter problema metabólico. Então a gente geralmente tem feito isso aqui, tá? Aquelas picadeiras manuais, né? Bem grande, virando com a mão, o pessoal adapta um motorzinho que faz com ela, tá? Ela permite uma regulagem boa e a gente consegue cortar esse capim aí com até 5, 7 centímetros. Aí fica tranquilo, porque dá para ele selecionar, tá? O talo, o corno fica intacto, e ele não come aquilo ali, come basicamente as folhas. Aí eu forneço uma dieta de boa qualidade e uma dieta segura. Um cuidado que eu também tenho que ter, mesmo quando eu corto desse jeito, é que o capim, se ele fica amontoado, ele tende a fermentar mais embaixo, tá? Então, quando eu trabalho com isso aqui, ou eu forneço várias vezes ao dia, que é muito difícil, né? Ou eu procuro trabalhar com um custo linear, com um custo grande, que aí eu não boto uma camada tão grande de capim, e aí eu não corro esse risco de fermentar, tá? Tem vários colegas que trabalham com esse tipo de o custo está quase a lateral inteira da baia, mas não fica um volume alto, não fermenta, não tem problema, tá bom? Pergunta interessante. O cavalo, ele tem uma característica de que os dentes dele crescem constantemente, né? E ele também tem uma característica que geralmente ele faz a mastigação em muito sentido. Então a tendência é que cresçam pontas de esmalte nos dentes, que fiquem irregulares, tá? E isso dá muito problema, né? Quem está na indústria de ração, de vez em quando escuta, mas o cavalo enjoa da ração. Enjoa da ração. Tem alguma coisa errada. E normalmente é problema de dente, tá? Tem esses problemas, hoje já tem muita gente já consciente disso, da necessidade de fazer essa inspeção, de fazer o tratamento odontológico nos cavalos, tá? É necessário, mas ainda tem uma turminha mais resistente. Tá? Só se tiver já um problema, tipo, tem um dente quebrado, tem uma quista que um dente ficou com uma cavidade maior, pode acontecer. E uma coisa também que é problema do capim muito picado, ele não vai estimular a mastigação, que vai tanto ajudar a desgastar os dentes, que é importante para o cavalo, como também vai ajudar no peristaltismo, né, que estimula o peristaltismo, e estimula a formação de saliva, que vai ajudar a tamponar, né, esse bolo alimentar que vai seguir pelo trato digestivo. Tá? Então, muito picado não é legal. Uma outra forma de oferecer o uso do cavalo é a forma de feno. Tá? É uma forma legal, porque se eu pego um capim de boa qualidade e faço o feno dele com um processo direitinho, tá? Sem expor muito ao sol, sem permitir que ele pegue chuva, eu vou ter um alimento de excelente qualidade, tá? Com a vantagem de não ter água. Então eu posso colocar na cesta, no bucho lá e deixar 24 horas, que eu não vou ter problema desse material fermentado. Tá? Então muito legal por isso. E ele também ajuda na ingestão, ele consegue ingerir mais, porque como não tem água, tá? Ele consegue consumir mais feno, tá? Isso é bem interessante, principalmente para potro, tá? Estimula o amadurecimento do sistema digestivo do potro. Nós temos os pré-secados, tá? O pré-secado ele é um meio termo aí do feno para a silagem, né? Quando eu corto o capim,
E normalmente, por condições climáticas, não tem como secar bem esse capim. A gente deixa aí um período para ele secar, aí 12 horas, 14 horas, e faz um processo parecido com a silagem, tá? Não tem a mesma compactação que a silagem, tá? Tem menos umidade e fica vedado nesses rolos aí. Também fazem uns sacos, né? É um material que, se tiver um custo legal, vale a pena usar, mas é um pouco problemático, porque quando você abre essa embalagem, você expõe toda a massa ao oxigênio e ele começa a fermentar, tá? Então tem que ter um número de animais interessante que eles façam um consumo rápido disso aqui, para eu não ter uma perda grande, tá? Com esse material que vai ser degradado. E tem a silagem, tá? A silagem, inclusive, é uma grande controvérsia. Usa, não usa. O que é que eu vou dizer para vocês? Eu, Davi, não recomendo. Embora saiba que dá para usar. Tem muita gente que usa silagem há muito tempo. Mas você entra numa zona que você bota várias variáveis que podem fazer a coisa dar errado, tá? E aí, se você não estiver muito atento, não estiver muito preparado, você vai ter problema, tá? Então, a gente tem alguns casos aí de cavalos que desenvolveram colite, problemas de gastrite, por silagem mal manejada, tá? Se for bem manejado, tudo direitinho, tá certo. Mas um errinho pode te levar a ter problema e aí eu acho realmente que não vale a pena. E como técnico que não vou estar fazendo manejo, eu não recomendo, tá? Uma coisa importante também na silagem que a gente tem que levar em conta, se for uma silagem que tenha grãos, né, uma silagem do milho, da planteira, do sorgo, eu tenho que levar em conta que ela vai ter um alto nível de carboidrato, né, um alto nível de amido, de carboidrato solúvel. Eu tenho que fazer essa conta com quanto de ração que esse cavalo vai comer, tá? Porque eu posso dar uma quantidade muito grande de amido e levar problemas metabólicos também, certo? Então, muito cuidado no uso de silagem. O outro também que você pode usar, cana-de-açúcar. Essa junta dois problemas que para mim é muito sério. Mais uma vez, tem gente que usa há 30 anos e diz que nunca teve problema e tal, e bem legal. Mas você tem que ter um manejo muito bom. Como eu não vou estar no manejo, eu não recomendo fazer. Qual é o problema da cana? Você tem uma fibra de péssima qualidade, tá? O cavalo não tem a capacidade de digerir isso bem, e tem um nível de carboidrato solúvel muito alto, né? Então são duas coisas que vão ser problema, né, para o uso da silagem. Então eu, como técnico, não recomendo, mas tem gente que usa, que diz que está certo, né? Tem alguns estudos mostrando alguns problemas, né? Mais uma vez, problemas de colite, problemas gástricos, mas existe o uso e tem gente que consegue e dá certo, tá? Bom, então, gente, qual seria o uso ideal para o cavalo, né? Mais uma vez, o ideal é que você tem. Mas vamos pensar num mundo legal, está tudo ok, não tem restrições. O melhor volumoso seria realmente o feno, tá? Por quê? É um volumoso que eu posso deixar lá 24 horas por dia, tá? E isso vai ajudar muito. Vamos lembrar que o cavalo passa a vida dentro do pasto na natureza. Então ele tem um sistema digestivo feito para estar comendo volumoso toda hora, tá? Então o feno me proporciona essa situação. É diferente de um capim fresco, que eu boto ele 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, ele come uma boa quantidade e depois fica sem comer nada, tá? Então, se eu tenho essa possibilidade, vou utilizá-lo, tá? E aqui eu gostei dessa foto também, que acho que dá para vocês perceberem, é um rolo de feno dentro de uma cesta com uma malha bem pequena, né? Uma malha de 5 centímetros só, tá? Isso é legal porque, como eu já tinha falado para vocês, né? O cavalo, dentro de uma situação dessa, ele vai comer esse feno parcelado durante o dia, tá? Dá trabalho para ele tirar. Já tive a experiência, testei isso com o cavalo mesmo. O consumo no final do dia é o mesmo, tá? Mas ele fica bem espaçado, certo? Diminui perda, porque ele cai pouco no chão, né? Cai, geralmente quando essa cesta tem que usar, cai muito bem na baia, então é muito caro, né? E eu evito problemas de comportamento, né? Eu ocupo o meu cavalo, tá? E o cavalo, quando ele fica na baia, ele começa a se estressar e aí vai desenvolver vício de comer madeira, né? De roer madeira, comer cama, comer fezes, desenvolve a aerofagia, né? Então é interessante, tá? Uma das formas de evitar isso tudo é ter o volumoso sempre à vontade. E a forma mais segura é a forma de fêmea. Bom, entendemos como é que é o volumoso, alguma dúvida de como é que a gente maneja o volumoso do cavalo? E aí muita gente fala assim, mas antigamente não tinha isso de dar ração para cavalo, né? Meu avô dava uma cuia de milho, só dava um pasto e dava certo.
A gente tem que entender que eram realidades tanto de material genético como de atividade física diferentes, né? Hoje a gente tem cavalos que são muito maiores, que são muito mais eficientes e, consequentemente, muito mais exigentes, tá? Não dá para eu comprar um Fiat e achar que eu vou ter um carrão para andar na estrada. Ele é econômico, legal, mas ele não tem desempenho, né? Se eu comprar aí um Camaro, então, se eu comprar um carrão, a gasolina vai descer, tá? É o custo de ter desempenho. Então, não dá para a gente comparar o que tinha lá com o que você tem hoje. E uma coisa importante, né? Mas não tinha como, não era solto, pastejava. Vários problemas que a gente tem da baia não existiam porque cavalo, tá? Então, embora eu não tivesse uma dieta bem balanceada, eu nem tinha muita exigência e nem tinha todo esse estresse que o animal está dentro da baia. E aí, gente, a coisa que eu mais. Ração de eucólise no meu cavalo. Bom, no mercado hoje, se tem com a qualidade, se tem com isso, afirmo sem preocupação, não existe uma ração no mercado que vá causar uma cólera no seu cavalo. A não ser que ela surja amanhã, mas até hoje não tem, tá? O mercado hoje está aqui por um jeito que produto de má qualidade não fica, não tem, tá? O que pode acontecer é um manejo errado do seu cavalo, manejo errado do concentrado, te levar, tá? Então, ração não provoca cólera. Não tem perigo de uma ração ficar cólera no seu cavalo. A não ser, claro, que essa ração fique armazenada e venha a mofar, que venha a fermentar, né, por descuido do manejo, ou uma coisa muito rara de acontecer, de alguma contaminação, né, algum produto que possa fazer mal ao seu cavalo. Mas, via de regra, cólica não é causada por ração, tá? A grande maioria dos casos é por volumoso, tá? E não pelo volumoso em si, mas sim pelo mau manejo. Quando acontece com ração, também é o manejo errado da ração. Ah, Davi, mas eu passei a sonda e veio ração, não foi a ração. A grande maioria das cólicas acontecem no intestino, tá? Eu tenho um problema de alguma fração do intestino, alguma fração do intestino paralisa, tá? É tanto que quando o técnico o veterinário vai atender o cavalo, a primeira coisa que ele faz é auscultar para ver os quadrantes, onde é que está parado ou não. Então o que causou foi o que está lá na frente, não é o que está no estômago. O que vai sair da sonda é outra coisa que ele comeu, tá? Se fosse, inclusive, o problema que está na sonda, o que saiu na sonda seria primeiro, porque aí eu sondava ali para o estômago e resolvia. E infelizmente a gente sabe que a grande maioria dos casos não é isso, tá? Vai acontecer isso? Vai. Em alguma situação que eu erre o manejo e o meu cavalo coma 6 kg de ração de uma vez só, vai dilatar o estômago dele, essa ração vai ficar parada ali, vai formar gás, vai gerar dor e a cólica. Aí o sondo resolve. Mas mais uma vez foi o erro do teu manejo, né? Não foi o problema da ração. Então saiu de ração na sonda, não é porque a ração causou problema. Não esqueçam disso. Eu já ouvi isso muitas vezes. É preocupante, porque a pessoa não está entendendo do problema, né? Então, voltando lá, né? A cólica vai acontecer normalmente ou por problema aqui, tá? Né? Eu vou ter algum problema, algum erro de manejo que vai evitar, vai paralisar o alimento no estômago, e esse alimento no estômago vai gerar gás, vai dilatar, vai gerar dor, tá? E vai acontecer a cólica. A grande maioria dos problemas acontece para frente, acontece no intestino. Você tem carceramento de alça, tem vários problemas. Normalmente, o que acontece é alguma fração do estômago, do intestino para de funcionar, né? O fluxo interrompe ali. E aí isso gera produção de gás, tá? Corta o fluxo sanguíneo, gera dor, o cavalo fica desconfortável e a coisa pode ir se complicando, tá? Mas a grande maioria dos problemas está aqui, do estômago para frente, certo? Infelizmente, né? Porque se for do estômago é muito mais fácil de resolver. E aí, gente, por que eu tenho que dar ração, tá? O principal motivo é elevar o aporte energético da dieta, né? Como eu disse, a gente tem cavalos que são submetidos a exercícios muito mais intensos do que era antigamente, tá? Animais muito maiores, e só o nosso pasto não consegue atender a exigência deles. Então, por isso a gente entra com uma ração. Mas lembrando que a base da dieta sempre tem que ser o volumoso, tá? A gente sempre tem que ter o cuidado para que o volumoso, com base seca, com base na matéria seca, né, sempre seja no mínimo 50% da dieta, tá?
Então, para ficar assim num padrão mais comum, o feno e a ração tem mais ou menos 12, 13% de umidade, né? Então, se o meu cavalo come 6 kg de ração, ele deve comer no mínimo 6 kg de feno, tá certo? Então, muito cuidado com isso, porque é um dos fatores que pode levar a problema, tanto de resistência à insulina, tá? Alto nível de glicose, como problemas mesmo de fermentação no intestino e gerar uma cólica. Fornecer uma proteína com um perfil melhor de aminoácidos, tá? Durante muito tempo a gente pensou em sempre aumentar a proteína, né? A gente tinha algumas dietas aí para cavalo atleta com 15% de proteína, tá? Isso até ajudaria a corrigir algum capim, tá? Mas de um modo geral, as tendências de pesquisa hoje é até reduzir um pouco essa proteína, mas apresentar ela com um perfil de aminoácidos melhor, tá? Porque o que importa na dieta é justamente quais são os aminoácidos que estão na proteína, tá? Porque a partir dele o cavalo vai poder fazer suas próprias proteínas. Então a gente vai aqui sempre procurar uma proteína de melhor qualidade, tá? Se é para um cavalo atleta, principalmente, né? Para ele ter mais condições de produzir mais células musculares, mais células vermelhas do sangue, e por aí vai. Fornecer mais vitaminas minerais, esses animais têm um metabolismo muito mais acelerado, então eles precisam de mais vitaminas, precisam de mais minerais, e fornecer algum aditivo, tá? Eu posso fornecer um probiótico, um prebiótico que vai modular a microbiota intestinal do meu cavalo, vai favorecer a formação de mais vitaminas, vai melhorar a absorção dos nutrientes. Eu posso adicionar aqui, por exemplo, um promotor de crescimento, tá? Eu posso adicionar aqui algum material, algum aditivo que seja coadjuvante, por exemplo. Eu posso adicionar uma condroitina, glucosamina, que pode ajudar nas articulações, tá? Então tudo isso aqui eu posso botar via ração. Tem algumas limitações, tá? E aí para isso a gente usa os suplementos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. Tem um mito que tem dentro da uso de ração, que foi o que eu comecei a falar agora, né? Que é quanto mais proteína melhor, né? A gente tem uma tarefa com proteína, eu acredito por dois motivos. Um, porque proteína em termos de nutriente, ele é o mais caro, né? Se eu olhar farelo de soja, farelo de carne, sempre é mais caro que milho, sorgo, tá? Mas ele não tem essa correspondência na nossa exigência nutricional. Então, se eu der proteína demais para o cavalo, ele vai simplesmente excretar aquilo ali, tá? E eu vou estar tendo um gasto maior, porque ele vai ter que usar o fígado e o rim dele para metabolizar aquilo ali e botar para fora. Então não adianta eu elevar a proteína da dieta, a não ser, claro, que seja uma égua de gestação ou lactação, ou um produto de crescimento, que tem realmente uma exigência maior, né? Mas para isso existem rações específicas, certo? E outra coisa também que a gente acaba pensando nisso, é que para capim, a gente sempre pensa no capim com a proteína mais alta possível, tá? Mas um dos principais motivos é porque existe uma relação inversa no capim entre digestibilidade e proteína. Quanto maior a proteína, direta, né? Quanto maior a proteína, maior a digestibilidade, tá? Menos fibra eu vou ter, então maior vai ser o aproveitamento desse capim. Então é mais uma relação com a digestibilidade em si do que com o nível de proteína. Então, por isso que a alfafa é tão boa, é isso? Também. A alfafa tem uma característica muito interessante. Ela tem um perfil de proteína muito bom, tá? E ela é muito digestível, tá? As leguminosas, elas têm uma característica de ter uma digestibilidade da parte da folha muito boa, tá? Então a alfafa entra muito bem nisso, né? Outro ponto é que quanto mais gordura, melhor, tá? Esse movimento há uns 10 anos que começou, principalmente na indústria de ração, a gente entender que rações com mais extrato etéreo são rações melhores, né? E isso é verdade até certo ponto, tá? A gente tinha a ideia de que cavalo não prestava para comer gordura, né? Não, o cavalo é um herbívoro, o herbívoro não come bem gordura, quem come bem gordura é carnívoro, né? E aí isso era confirmado porque o cavalo não tem vesícula biliar, né? Então, sabe, o animal aí não foi feito para comer gordura mesmo, não. Só que a gente não sabia, não tinha entendido, até por não estudar como que o cavalo se desenvolveu, é que o cavalo não tem vesícula biliar porque ele não precisa armazenar. Ele é um animal que come constantemente, então não tem por que armazenar. Ele vai produzindo e já vai soltando, tá? Então, na verdade, o cavalo tem uma grande capacidade de digerir gordura, tá? A gente tem experimentos aí com o cavalo comendo 1 litro de gordura por dia e essa gordura não saiu nas fezes, não alterou o extrato etéreo das fezes. Então, ele consegue absorver muito bem a gordura sim, tá? Mas isso é muito importante para animais de alto rendimento,
precisam de muita energia, tá? Porque aí chega um limite de usar carboidrato, se eu botar muito carboidrato não tem problema, tá? Então limita aqui no carboidrato e daí para cima eu coloco com gordura. Quando eu estou com rações aí, pensando em dietas para animais de trabalho leve, trabalho moderado para baixo, essa relação não é tão legal, porque aí eu tenho carboidrato que fornece com segurança energia, tá? E não seria necessário níveis elevados, né? Eu posso ter dietas com mais extratetérico, com mais gordura e menos carboidrato, que vai dar a mesma energia de uma outra dieta com menos extratetérico e mais carboidrato, certo? E outra coisa é que se fala que a óleo evita cólica. Isso é uma inverdade do jeito que se imagina, né? Porque o que se imagina é que eu vou dar óleo para o cavalo, né? Isso vai lubrificar o sistema digestivo do cavalo e vai evitar a cólica, tá? Isso não é verdade, tá? Isso não acontece, a não ser que eu use óleo mineral que o cavalo não consegue absorver, tá? Mas aí também não pode usar constante não, tá? Vai dar problema, vai dar aderência, vai diminuir a absorção de nutrientes. Se eu usar óleo mineral de forma terapêutica, de acordo com a recomendação do médico veterinário, não vai usar no dia a dia não. O óleo, como eu acabei de falar, ele é muito bem absorvido pelo cavalo. Então, quando chega ali no intestino delgado, ele absorve tudo. E ele não vai continuar para lubrificar nada, tá certo? Fica por ali mesmo. Agora, qual que é a vantagem? O óleo ele tem muito mais energia do que o carboidrato, tá? Em média, 225% mais energia do que o carboidrato. Então, eu consigo dar energia para ele de uma forma mais segura, tá? Porque o carboidrato ele é muito fermentável. Então, a chance desse carboidrato dentro do sistema digestivo fermentar e produzir gás é grande. Com a gordura, isso não acontece, tá? E a gordura, ela produz energia, ela libera energia sem elevar a glicemia do cavalo, sem elevar os picos glicêmicos. Então eu evito problemas de resistência à insulina e é até legal porque eu não mexo muito no comportamento do meu cavalo, né? Quando eu dou muito carboidrato, eu posso ter um cavalo mais agitado. Com a gordura isso não acontece, tá? Então eu evitaria cólica por isso, mas não que vai lubrificar o intestino do cavalo. Ração sem semeláceo da cólica. Último, isso daqui é terrível. Eu já ouvi de técnico dizer, não, porque a ração entope lá porque é seca. Aí vamos lá, primeira coisa. Pode pesquisar rótulo aí de ração para cavalo, para frango, para suíno. Vocês vão ver que todas elas, com melaço ou sem melaço, tem em torno de 12 a 13% de umidade. Tá? Então não é porque tem melaço que ela está mais molhada, não. Ela tem a mesma quantidade de umidade com ração sem melaço, tá? O melaço a gente usa principalmente para o dono, tá? Porque a ração de cavalo a gente tem que primeiro vender para o dono para depois vender para o cavalo. Se o dono não achar bonita, se o dono não achar cheirosa, ela não vai, né? Então eu como nutricionista, se eu pudesse, eu não usava melaço. É caro, né? Eu poderia fazer uma ração mais barata sem melaço, tá? Atender os nutricionais de cavalo, certo? Mas das vezes que eu fiz isso, não vendeu, porque o cara quer que tenha melaço, porque ele é mais bonita, mais cheiroso, tá? O cavalo come com mais vontade, claro, que é docinho, né? Mas ele não vai deixar de comer a outra sem melaço, não, tá certo? Então, a falta do melaço, ou você vê a ração e não vê o melaço, tá? Não é o problema. Inclusive, se você pegar uma ração feita hoje, você vai ver ela muito bem melaçada, molhando a mão. Em 15 dias, o pellet absorve esse melaço. Tá? E aí você já não tem essa mesma sensação. Um mês então, tá? Então, gente, não existe isso de ração seca, né? Ração farelada, não, se a ração farelada vai entupir o cavalo. Não acontece. Porque além da umidade ser a mesma, basicamente, o cavalo tem um sistema de salivação, vai umidificar essa ração, não vai passar nada seco, tá? Então, pelo amor de Deus, não acredite nessa aí que o cavalo teve cólica porque a ração estava sem melaço, não, tá? E o pior de todos é, eu vou turbinar a ração do meu cavalo. Não vou comprar a ração, vou botar um farelo de soja, vou botar aqui um óleo de coco, um óleo de milho e vai ficar a ração top. Eu passei 11 anos estudando dentro de faculdade. Mas vamos guardar, não é porque eu estava repetindo, não. Tem 15 anos no mercado estudando. A gente vai formar uma ração balanceada para atender todas as exigências do seu cavalo, tudo direitinho. Aí você vai e mistura o negócio dentro e desbalanceia tudo, né? Entendo que quando eu pego a ração e boto uma aveia dentro, com a melhor intenção que for, eu estou desbalanceando as vitaminas, estou desbalanceando os minerais, tá? Então não faz isso,
Se você quer, vai com a ração mais alta. A gente tem rações aí no mercado que vão atender qualquer nível de exigência, né? Tem ração ali que eu até tenho medo do cara recomendar, porque se o cavalo não tiver uma atividade muito grande, ele nem consegue consumir, de tão denso energético que é, tá? Ou se a questão é outra, o dinheiro está pouco, dá um pouquinho menos, mas dá ração. Porque além do problema de desbalancear, quando você compra uma ração, gente, ela vem cifada ali, e se tiver algum problema, você vem no meu telefone, me liga, bate na minha porta e diz, ó, a ração deu problema, tá aqui a ração, tá? Eu sou obrigado pelo mapa de ter em casa todas as matérias-primas, eu vou investigar e saber se houver algum problema. E se tiver, eu vou me responsabilizar o fornecedor do produto. Quando você mistura um milho que veio aí, sei lá de onde, um milho que veio da Conab, um farelo que estava encostado lá, não sei de onde, você bota a tua segurança alimentar, a segurança alimentar do teu cavalo, toda por baixo, cai tudo por terra. Então, não façam isso. Tenta escolhe uma ração que seja mais adequada para o nível de exercício do seu cavalo. A coisa está apertada, amigo, baixa um pouquinho mais da ração, investe num volumoso um pouquinho melhor, mas não faça essa mistura que é problema. Acho que muita gente já ouviu, por exemplo, dizer que milho é muito quente, milho causa sobrecana, né? O pessoal fala muito isso aí pelo interior principalmente. E nada mais quando você mistura milho com ração, você quebra a relação cálcio-fósforo, tá? E aí o cavalo não consegue absorver o cálcio direito, forma microfissura na canela do cavalo, principalmente quando é podre, tá? E aí vai dar o problema que se chama de sobrecana, né? É simplesmente porque você desbalanceou a dieta do cavalo. Então, muito cuidado com isso. E aí, gente, como que tem que ser o manejo de concentrado, então? O máximo de refeições possíveis, tá? Eu recomendo 3 refeições diárias, tá? Fica legal no manejo, não atrapalha tanto, tá? Então, eu vou dar só 4 kg de ração, tá? 2 kg de manhã, 1 kg no meio-dia, 1 kg à tarde. Porque lembra, quanto mais espaçado for, mais você vai estimular o peristaltismo, mais vai absorver bem esse alimento, vai passar mais devagar no trato intestinal, você consegue tirar o máximo da ração que você está fornecendo. Então, o máximo de refeições possíveis, máximo de refeição, sempre respeitar, gente, a gente recomenda nunca passar de 2 kg por refeição, tá? Mas entenda que um cavalo pequeno, né, um pônei, um piquilho, não dá para dar 2 kg também não, reduz, certo? Porque se eu der uma sobrecarga grande de ração, eu corro aquele risco dessa ração ficar no estômago, fermentar, tá? E causar uma cólica, ou ainda essa ração passar rápido pelo sistema digestivo dele e para o intestino grosso íntegra ainda, né, com carboidrato solúvel, fermentar e causar uma cólica, tá? Então, muito cuidado com isso, não fornecer muita ração. Um exemplo claro disso, cavalo de jockey. Coitado do cavalo de jockey com 6 kg de ração, né, de ração e aveia e bota cenoura junto. É uma carga muito grande. O cavalo de jockey, quando entra no trato, a primeira coisa que ele faz é entrar no omeprazol. Ele já sabe que vai dar problema. Então já entra no omeprazol porque vai dar problema gástrico. Então respeita isso, divide ao máximo possível. Cuidado no intervalo com o volumoso, tá? O ideal é que esse cavalo estivesse comendo volumoso à vontade, direto. Aí eu não tenho que me preocupar, porque ele vai estar saciado, eu dou ração, ele come e ele não vai com muita vontade no volumoso depois de comer a ração. E quais são os problemas? Se o cavalo está pela manhã, passou a noite sem comer nada, eu dou a ração e logo em seguida dou o volumoso, ele vai comer tudo, e a tendência é que se o volumoso vir depois, ele empurra a ração, essa ração não vai ser bem absorvida, eu posso ter um problema lá no final do intestino grosso. E se for o contrário, se eu der primeiro o volumoso depois da ração, o volumoso tem uma taxa de passagem mais lenta. A tendência é que essa ração fique mais tempo no estômago, tá? E aí fermenta e também causa um cólico, né? Aí um pouco mais tranquilo, que é só no estômago. Então cuidado no intervalo. Davi, qual é o intervalo então? Eu gosto de recomendar de pelo menos 40 minutos, tá? Depois a sequência vai de você. Eu prefiro primeiro a ração, depois o volumoso pela praticidade, que vai comer a ração mais rápido que o volumoso, né? Mas desse intervalo aí, para que não tenha esse risco. Suplemento mineral. Sabe por que eu tenho que dar o suplemento mineral se eu dou uma ração? Por que não faz uma ração completa, cara? Porque o volumoso, ele varia muito. E aí, com o volumoso, eu não tenho como regular completamente a dieta. Então, o sal mineral ele vem para complementar os minerais que ficam um pouco desbalanceados por conta do volumoso. Por mais que eu use a mesma capineira, ela vai ter variação de dia após dia, tá?
Então tem que fornecer o suplemento mineral. Para cavalo atleta, eu vou ter uma função principal de repor os minerais eletrolíticos que eles perdem, né? Cavalo atleta, você pode ver que tem casos que depois que trabalha, que começa a enxugar, você vê o sal grudado no pelo, né? Então perde muito mineral, a gente tem que repor isso, certo? A gente pode adicionar minerais antioxidantes que vão ajudar no metabolismo do cavalo, a eliminar os radicais livres, então é interessante. E sempre à vontade, tá? A não ser que exista uma recomendação específica do teu técnico de confiança para fornecer forçado, tá? Deixa sempre à vontade, um coxinho lá, o sal coberto da chuva, de preferência longe do bebedouro para não molhar, certo? Mas à vontade. Você vai ver que se for um cavalo que não está acostumado a comer mineral ainda, os primeiros dias ele vai comer muito, comer aí 200 gramas, 300 gramas, comer de boca cheia, mas com alguns dias ele começa a regular e o consumo baixa aí para 80, né, 60, 120 gramas. Se está à vontade, não preocupe, porque às vezes, meu cavalo só está comendo 60 gramas por dia e tu disse que era 80, calma. O cavalo, diferente da gente, ele não tem um paladar depravado para sal. Nós temos a tendência de comer mais sal do que precisamos. O cavalo ele consegue autorregular, tá? Então deixa à vontade que ele vai conseguir regular esse consumo sem problema. E por último, mas mais importante, a água, tá? A água é um nutriente essencial, tá? É o nutriente mais importante que a gente tem. Ele é essencial à vida, né? Você não tem vida do jeito que a gente conhece sem a presença de água, tá? E para o cavalo é muito importante, porque um outro fator que desencadeia muita cólica no cavalo é restrição hídrica, tá? Porque o sistema digestivo do cavalo, como o nosso também, ele é, de certa forma, uma reserva de água, tá? Se você passa por restrição de água, você vai ter o corpo da gente tira a água do intestino, tá? Né? E quem tem problema de prisão de ventre, o menor bebe bem água, bebe mais água, porque vai facilitar. E no cavalo isso acontece, e no cavalo é muito complicado, porque você pode ter um problema sério de compactação, né? Simplesmente por restrição de água. Muito importante, gente, cavalos só podem beber em bebedouros coletivos animais que estão em lotes, tá? Se você levou seu cavalo com uma vaquejada, com uma exposição, com uma cavalgada, leva o baldezinho, pega a água da torneira e fornece para ele, tá? A gente tem algumas doenças, né, que podem ser transmitidas pela água. Tem doença de controle obrigatório, doença que é zoonose, que pode ser transmitida pela água. Então não permita seu cavalo beba em bebedouros coletivos, a não ser que ele seja no lote de casa lá, né, que já estão juntos mesmo, que estão petizando todo mundo, beleza. Não permitir beber em aguada, mas todo mundo permite, isso eu sei, mas não pode. Inclusive, não pode por lei, é proibido, né? O animal não deve beber em aguadas, tá? Não é legal porque esse animal, primeiro, ele vai defecar, vai urinar dentro da água, então não vai ser uma água de boa qualidade. E a gente tem risco de outros animais terem defecado e urinado lá, e você tem doenças como leptospirose que podem ser transmitidas. Então, o ideal é sempre ter um bebedourozinho separado direitinho, para a gente não correr esse risco, tá? O que a gente pensa de água, isso aqui, coxinho pequeno, tá? Fácil de limpar, sempre bem limpo, muito cuidado com a temperatura da água, tá? Água quente reduz o consumo, então cuidado, você faz o coxo automático, aí passa o cano na parede que pega sol. A água fica pegando fogo, o cavalo não bebe, lá vai problema de cólica. Então cuidado com a temperatura, cuidado com o cheiro e sabor de água também, que restringe o consumo, tá? E se for para os grandes áreas dos Estados Unidos mesmo, os caras gostam de mostrar que o manejo é bom, pegando um caneco d'água dentro do bebedouro do cavalo e tomando, tá? Porque lá sabe, você tem esse cuidado de fornecer uma água de boa qualidade, você vai ter uma boa saúde do seu cavalo. Suplemento, gente, são produtos de uso específico para a fase da vida. Aí mais uma vez vai alguém dizer, poxa, Davi, por que tu não bota dentro da ração? Não já vai fazer a ração lá, não pode ser completa como que tem no suplemento. Porque o suplemento, ele é específico para algumas fases da vida. Se eu fosse fazer rações específicas para a fase da vida, dentro de qualquer área, você ia ter que ter uma sala imensa com vários tipos de ração, né? Senão viabiliza. Além de que, alguns produtos não suportam os processos de industrialização da ração, né? Processos que elevam a temperatura. Então, para isso, a gente usa o suplemento. Muito cuidado, porque a gente tem que usar esse suplemento
de acordo com a orientação, quanto precisa, né? Tem gente que usa suplemento a vida eterna do cavalo. Alguns produtos podem ser cumulativos, podem gerar problema, tá? A gente tem, por exemplo, suplementos à base de selênio, que é um excelente antioxidante, mas se eu usar em excesso por muito tempo, eu posso ter problema de queda de crina, queda de casco, tá? Então, muito cuidado para usar de forma bem orientada, tá? E cuidado com o excesso. Eu vou aqui e converso com uma amiga, essa Paulo, estou usando um produto A, muito bom, eu vou e compro. Aí eu vou estou usando o B, o que é excepcional, eu vou e compro. Não, fulano, esse daqui que é o top, eu compro também. Aí quando eu vou ver, eu estou dando às vezes 2, 3 produtos que têm a mesma finalidade, os mesmos princípios ativos, tá? E aí eu vou estar no mínimo jogando dinheiro fora, tá? Porque o meu cavalo vai acabar excretando aquele excesso. Mas eu corro o risco desse excesso causar algum problema também. Então, muito cuidado. Então, gente, um fechamentozinho aqui. Volumoso. De preferência à vontade, tá? Quanto mais, melhor. Boa qualidade. Concentrado. Cuidado com a quantidade, tá? Uma coisa importante, gente, que eu não falei. A gente fala aí que o concentrado tem que ser no máximo 50% da dieta com base seca. E o teor de amido, a gente tem cuidado aí de não passar de 0,4% do peso do cavalo, tá? Também pode ter problema. Então, muito cuidado com isso. A frequência maior possível, tá? Eu acho que 3 vezes ao dia fica legal. Se tiver a oportunidade de fazer mais, bom, legal também. Suplementação mineral, sempre fornecer à vontade, tá? Produtos de boa qualidade, de boa absorção também. Às vezes a gente negligencia muito o sal mineral de boa qualidade faz muita diferença, tá? E suplementação sempre for necessária, de forma orientada, específica, para a gente não perder dinheiro e não correr risco de fornecer excesso que venha prejudicar o cavalo. Muito obrigado mais uma vez. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu estou aqui à disposição. Eu nunca vi esse problema. Eu já vi assim, geralmente ele desenvolve ou a hemofagia, né, o fezes, o cama. A água, geralmente a gente vê o cavalo brincando com a água, mexendo muito na água quando ele está com febre, né, como foi do tipo. Mas vício de ingerir muita água eu nunca vi. Agora, uma coisa interessante que a gente tem que tomar cuidado é de não fornecer a água à vontade logo depois do exercício, tá? Você acabou de fazer uma cavalgada, acabou de fazer uma prova, restringe o consumo de água no começo, deixa ele tomar um pouco, porque pode ingerir uma grande quantidade de água, dilatar o estômago e causar um problema. Mas o vício de ingerir muita água, eu confesso que nunca vi. Não tenho conhecimento. Será que ela tem... Ela é um animal atleta? Ela consegue... Sei, porque ele pode ter um problema de animal não conseguir suar. Eu falo o nome dela, ele pode ter nitrose, tá? Aí você vê animais realmente com consumo exacerbado de água, mas por conta da nitrose, tá? Ela urina muito urina, né? Que faz muita água. Sim. Pode ser algum problema desse, mas aí assim, é um problema, não seria um vício, né? Seria um problema realmente de saúde. É muito comum com a nitrose. Pessoal, vamos dar um intervalo de 5 minutos. A gente vai entrar nas palestras das meninas, né? Eu queria estar aqui, mas já estamos chamando outro auditório aqui para participar de outra palestra lá, para ser mediador do outro. Então, agradeço a presença de todos. E às 18 horas, pessoal, nós vamos estar na área externa, dando a oficina de flexionamento de cavalos atletas, ok? Vai ser na área externa, com o nosso amigo Diogo, que está ali, bem quietinho, no meio, né? Beleza?